Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o hemograma. Então, a ideia desse vídeo é explicar para vocês o que tem ali dentro do hemograma, já que vem um monte de número, um monte de palavra estranha, e a maioria das vezes vocês acabam, o veterinário pede esse exame quando o animal de vocês está doente ou tem o check-up. Então, a maioria das pessoas abre esse exame e acaba ficando perdida. Muitas têm que esperar o veterinário 4, 5 dias naquela dúvida, naquela ansiedade. Então, para que vocês possam abrir o exame e já começar a entender um pouquinho do que o veterinário vai passar. Tá com anemia? Tá com infecção? Tá com problema de coagulação? Esse vídeo é justamente para dar um norte para vocês e explicar um pouquinho o que o animal de vocês possa ter. Primeira coisa que a gente vai olhar no hemograma é a parte de eritrócitos ou hemácias. Alguns vêm um pouco diferente, em algum depende do laboratório. Então, o que a gente vai olhar ali? A gente vai olhar se o animal está anêmico. Então, vai ter sempre naquela primeira coluna o valor que é o que o seu animal está e na coluna do lado o valor de referência. Então, se seu animal tiver com um valor mais baixo do que aquela média, seu animal está com anemia. Segunda coisa que o veterinário vai sempre avaliar é o hematócrito. Então, o que seria o hematócrito? O hematócrito do animal, ele é o percentual entre células e líquido dentro do sangue. Então, o sangue, ele não pode ser muito grosso, que ele pode causar algumas doenças, e ele também não pode ser ralo, ter só líquido e não ter células. Basicamente, normalmente ali a média é entre 45% e 48% entre células e água. Então é isso que a gente vai sempre avaliar, se o sangue está grosso ou está muito líquido. Dentro ali da parte vermelha, o que a gente vai olhar também é proteína plasmática. Então essa parte do exame vai mostrar se o animal está desidratado ou não. Então, nesse exame, a gente vai conseguir ver se ele está anêmico, se tem partes, o sangue está muito ralo ou muito grosso, e ainda se ele está faltando líquido. Então, normalmente, o animal, quando está doente, ele acaba bebendo pouca água e a gente consegue diagnosticar essa desidratação nesse exame. Segunda parte do exame, a gente vai olhar a parte branca do sangue, então a parte de células de defesa. Primeira coisa que a gente sempre avalia são os leucócitos. Então, os leucócitos, eles demonstram se o animal tem infecção ou imunidade baixa. Então, pega lá daquele jeitinho. A primeira fileira vai ser o que seu animal tem. Então, vamos imaginar que seu animal está com 50. Se o padrão for de 100 a 200, seu animal está abaixo. Então, ele está com a imunidade baixa. Se o normal é de 50 a 200, ele tiver com 300, por exemplo, demonstra que ele tem uma infecção. Então é assim que o veterinário consegue detectar se existe infecção no organismo ou não. Outra parte que a gente vai avaliar são os eosinófilos. Então, para cães e gatos é muito importante a avaliação dos eosinófilos, porque são ali as células que vão aumentar quando o animal tem vermes. Então, fez o exame, os eosinófilos deram alto, com certeza seu animal tem verme. Para saber qual tipo de verme, aí teria que fazer um exame de fezes. Mas no hemograma você já consegue detectar se tem ou não verme no organismo. Por último, dentro da parte branca, a gente vai olhar os linfócitos. Então, os linfócitos são as células que vão pegar vírus. Então, normalmente, o que a gente avalia? Se você tem um número alto de linfócitos, quer dizer que o teu animal está brigando contra algum tipo de vírus. Isso pode ajudar bastante numa diferença de diagnóstico, saber se é uma doença viral, se é uma doença bacteriana. Se tiver baixo o número de linfócitos, quer dizer que tem um vírus agindo ali no organismo. Então, toda vez que você tiver uma linfocitose, que a gente chama, que é uma baixa de linfócitos, seu animal está com uma doença viral. E por último, a gente vai fazer a avaliação das plaquetas. Então, o que são as plaquetas? Plaquetas são as células responsáveis pela coagulação do corpo. Se o animal está com plaquetas baixas,
animal vai começar a ter hemorragia. Então, alguns animais com plaquetas baixas têm hemorragia espontânea, começa a sangrar no nariz, começa a sangrar no olho, na boca. O animal com plaquetas muito baixas vai começar a ter hemorragia. Então, nesses casos, a gente vai olhar principalmente para a doença do carrapato e para pré-cirúrgico. Imagina o animal entrando numa cirurgia e ele não coagula. Então, ele pode ter uma hemorragia pós-cirúrgica. Então, a plaqueta é muito importante nesses casos. Obviamente, se a gente olhar o hemograma, vocês vão ver que existem outras coisas que a gente deve avaliar, que o veterinário vai avaliar, mas são coisas muito mais específicas que o veterinário vai depender desse primeiro para avaliar o secundário. Então, ficaria um vídeo muito longo aqui, um vídeo muito pesado. A ideia é passar para vocês por cima, para vocês entenderem, o animal está com anemia, está com infecção, é uma infecção viral, uma infecção bacteriana, mas para dar um auxílio para vocês do que propriamente explicar um hemograma a fundo como um veterinário vai fazer durante a consulta.